Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero fazer o review deste comentário bíblico, aplicação pessoal da CPAD, volume de número 1 e volume de número 2. Um ótimo comentário bíblico que não pode ficar de fora da sua biblioteca. Só que antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você irá ajudar o irmão em sua caminhada cristã e também ajudar o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review desta belezura, esse ótimo material teológico. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o comentário bíblico do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume de número 1 e volume de número 2, né? Um ótimo comentário bíblico para você que é pregador da palavra, professor de escola bíblica dominical. Então, eu indico muito esse material para você, esse comentário bíblico, que nós vamos ter, deixa eu colocar lado a lado aqui, a lombada dos dois. Olha só a quantidade de material que nós vamos ter nos dois, né? Tirar o volume de número 2, vamos ver o volume de número 1. Ele contém, esse volume número 1, ele tem, deixa eu ver, 752 páginas, volume de número 1. E o volume de número 2, ele contém 944 páginas com a bibliografia. Então nós temos 1.690, quase 1.700 páginas nos dois comentários bíblicos. Então é muito conteúdo para se estudar. Você que prega a palavra, na contracapa, não está dando uma lida, vai estar assim, ó: como aplicar a Bíblia na minha vida? Você já se fez essa pergunta após estudar a Bíblia? Você já imaginou como o seu mundo se relaciona com o mundo que Jesus viveu? Você já teve a curiosidade de saber sobre o que Jesus disse acerca da oração, crianças, política, fé, trabalho e integridade? Você já se perguntou acerca dessas coisas e achou dificuldade para encontrar resposta? Atente para o que o comentário de aplicação pessoal do Novo Testamento diz. Respostas às perguntas que você está fazendo. Você encontrará mais de 2.500 notas que explicam cada versículo do Novo Testamento de forma clara e concisa, responde às questões que a maioria das pessoas faz e mostra as conexões da Escritura com a realidade da vida. Comentário de aplicação pessoal do Novo Testamento. O único comentário que todo professor da Bíblia irá querer e o único comentário que você consultará muitas vezes. E realmente, queridos, consulta muitas vezes mesmo, porque é um comentário, desde que eu comprei, eu estou utilizando muito ele, tá? Nos estudos, nas pesquisas para pregações, né? Então me ajuda muito, ó. Capa dura, CPAD está de parabéns, um ótimo comentário bíblico, um guia de aplicação da Bíblia para a vida diária. Abrindo aqui, nós temos uma folha de proteção, né? Logo depois uma folhazinha de rosto, outra folha de rosto, traduzido por Degimar Ribas, quinta impressão, CPAD 2021. Bom, aqui nós temos a ficha catalográfica, o sumário que vai até o livro de Atos. Nós vamos ter uma introdução geral do comentário. Este comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, foi elaborado para ser uma ferramenta útil para qualquer pessoa que deseja estudar a palavra de Deus mais profundamente. Desenvolvido pela equipe que produziu o campeão de vendas Bíblia de aplicação pessoal, este comentário procura ajudar o leitor a não só entender as Escrituras, mas também entender o que ela significa em sua vida. Então, querido, o que eu indico?
indico você, em vez de comprar a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, compre esse comentário, porque é mais completo e bem mais em conta. Com a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, está em cerca de R$250 para 300. O comentário saiu por 195, então bem mais conta. Aqui nós temos a história terrena de Jesus, começa na cidade de Belém, que é um mapa, uma introdução de Mateus, podemos ver aqui, ó, uma cronologia, né? Introdução, autor, data e local, destinatário, ocasião e propósito, mensagem, muito interessante. O esboço do Evangelho de Mateus, e já entramos aqui no comentário propriamente dito. Sempre o capítulo, deixa eu passar aqui para ter uma noção, isso. Iniciando o capítulo de Mateus, Registros Ancestrais de Jesus, uma breve introdução, um cabeçalho introdutório, e já entramos nos comentários. Vocês podem ver que aonde traz contém um versículo bíblico, ele deixa em negrito para destacar, isso ajuda muito na procura, na busca, os versículos em negrito, o capítulo, ó, Registro dos Ancestrais de Jesus, o Messias. O 17 primeiro versículo do Evangelho de Mateus apresenta os ancestrais de Jesus como a linhagem de uma família servia para provar que ela pertencia ao povo escolhido de Deus. Aí Mateus começou mostrando que Jesus era descendente ou filho de Davi, que era descendente de Abraão. Aí vai trazer esse panorama. Então, toda a mesma metodologia, ó, do versículo 18 ao 25, outra introdução para entrar no estudo, muito interessante, ó. Sempre duas colunas, ó, Mateus capítulo 2, visitantes que vieram do Oriente, aí traz é que essa introdução encabeça, coloca você dentro do comentário, muito bom, muito bom. Então uma letra média para pequena, mas margens em lateral, folha branca, material de ótima qualidade, tá bom? Vocês podem estar vendo aí, um material de ótima qualidade, ó, Jesus prega na Galileia, muito interessante. Então, deixa eu passar aqui o Evangelho de Mateus, para nós ver como vai iniciar o de Marcos também, para nós ter uma noção que é tudo padrão. Ó, chegou aqui, ó. Evangelho segundo escreveu Marcos, mesma coisa, uma cronologia, introdução, ó, mesma coisa do outro livro lá de Mateus, autor, data e local, destinatário, ocasião e propósito, mensagem, importância para hoje, ó. Tá vendo? O esboço, e começamos abrindo o capítulo de Marcos. Então, todo o comentário vai basear nessa mesma estrutura em que eu estou mostrando. Tá bom? Aqui, ó, Atos, vamos ter o livro de Atos aqui, são 20, livro de Atos. Aqui, ó, começou Atos, mesma coisa, cronologia, introdução ao autor, ó, data e contexto, destinatário, ocasião e propósito, mensagem, importância para hoje, esboço, e entra no livro de Atos. Então, eu quero estar fazendo a leitura de um versículo aqui, Mateus capítulo 24, que é um dos textos que a gente muito fala, né, a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja ali, e vamos ver que esse comentário, ele é pós-tribulacionista, ele não é pré-tribulacionista, tanto que ele, quando ele vai comentar, ele coloca sempre as três principais correntes, mas ele dá margens para aquilo que ele acredita. Mateus 24, 22 vai dizer: se aquele dia não fosse abreviado, ninguém seria salvo, né? Olha o que ele comenta. Muitos intérpretes concluem que Jesus, ao falar do final dos tempos, estava se referindo tanto a eventos em um futuro próximo quanto distante, como já faziam os profetas do Antigo Testamento. Muitas das perseguições já antecederam, muitas ainda acontecerão, embora um certo grau de perseguição já tenha acontecido na destruição de Jerusalém.
Jesus também pode ter previsto a perseguição, tribulação de crentes durante os anos subsequentes. A perseguição seria tão severa que aqueles dias seriam abreviados, isto é, se ele não tivesse ocasião final específica e nenhuma carne salvaria. Toda a raça humana seria destruída. Isso se refere à sobrevivência física, em contraste com 24:13, onde se fala da sobrevivência espiritual. Os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, para que a destruição não extigua o povo de Deus. Portanto, sua missão, em última análise, Deus está no comando da história e não irá permitir que o mal ultrapasse os limites que ele definiu. Quem são os escolhidos? No Antigo Testamento, isto se referia a Israel, particularmente aqueles que são fiéis a Deus. No Novo Testamento se refere à igreja e a todos os crentes. Então, ele coloca que os escolhidos aqui no meio da tribulação é a igreja. Então, dá para ver que ele é pós-tribulacionista, porque para nós que somos pré, não é a igreja, mas é Israel, por causa do seu contexto interno, que diz aqui, né? Aí, assim, alguns pensam que esse versículo significa que antes do princípio do mundo, Deus escolheu determinadas pessoas para receber a sua dádiva da salvação. Outros opinam que Deus sabia antecipadamente que ele responderia positivamente, assim ele os predestinou. O que fica claro é que o propósito de Deus para todas as pessoas não foi algo de última hora, mas tudo foi pensado com antecedência, tudo foi estabelecido dele antes da fundação do mundo. Então, aqui ele vai falar, contrastar o determinismo, né? Aí ele vai botar as teorias, ó. Existem 3 interpretações principais a respeito da identidade escolhida de Deus e do futuro período de tribulações. Cada interpretação entende o versículo de maneira diferente. Os pré-tribulacionistas acreditam que os escolhidos são os judeus que terão retornado ao Senhor e se unirão aos crentes levados ao céu da tribulação no final de 3 anos e meio. Os tribulacionistas, que dá para entender que são os mesmos, os mid-tribulacionistas, acreditam que os escolhidos são a igreja, todos os verdadeiros cristãos, tanto o judeu quanto o gentio. Jesus irá retornar durante o período de tribulação e levar consigo, ou seja, no meio, né? Os pós-tribulacionistas acreditam que os escolhidos são a igreja, todos os verdadeiros cristãos, tanto o judeu quanto o gentio, que irão perseverar durante o período da tribulação e será encerrado por Deus para o bem deles. Então, podemos ver que ele dá as 3 linhas de pensamento, as 3 posições, mas ele, por ele defender que seja a igreja, ele está situada no pós-tribulacionista. Então, ele depende o pós-tribulacionista. Jesus fala a respeito da sua volta, e entra aqui também, onde ele vai distinguir também de novo aqui o versículo 31, vai trazer pré-tribulacionista, tribulacionista e os pós, e assim ele vai trabalhando esse comentário bíblico. Muito bom. Agora vamos para o volume de número 2, né? O volume de número 2, para nós entendermos também algumas coisas e para vocês poderem ver que ele trabalha da mesma maneira. Que nós temos o sumário, que já é de Romanos a Apocalipse, a introdução Romanos, podemos ver aqui, data local, destinatários, ocasião e propósito, mensagem, esboço, importância para o esboço, e aqui entramos no comentário, capítulo propriamente dito. Interessante que aqui não tem aquela cronologia igual os outros, do capítulo livro, volume de número 1. Deixa eu dar uma olhada aqui se de Coríntios vai ter. Não, parece que a cronologia só está no primeiro livro ali, né? Que data o período da igreja. Então, a mesma estrutura dos outros, capítulo, versículo em negrito, partes bíblicas também em negrito, para nós entendermos. Sempre teremos a introdução em cada parte que ele quer comentar. Ele, querido, ele não chega a ser versículo por versículo, mas ele trabalha praticamente tudo, mas não é versículo por versículo propriamente dito, mas um material muito bom, como vocês estão vendo aí, tá bom? Então, vocês podem ver, de ótima qualidade, CPAD está de parabéns. Agora vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 8, né? Por um lado, ele é pós, mas por outro, ele é arminiano. Então, é a linha que nós defendemos, o arminianismo, e por isso que esse comentário não pode faltar para nós.
Então, quero fazer uma leitura aqui do verso 28, 29 aqui em diante, 29 e 30, que é o que Dante conheceu, também predestinou para ser conforme a mais seu filho, a fim, né? E dando continuidade. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui, 29 e 30. Os crentes são aquelas pessoas a quem Deus conhecia previamente. Esse conhecimento prévio se refere ao seu íntimo entendimento da nossa pessoa e do nosso relacionamento com Ele, baseado na escolha feita por Ele. Deus escolheu os crentes para atingirem um objetivo específico, serem conformes à imagem de seu Filho. Quando todos os crentes se tornarem semelhantes a seu Filho, o Cristo ressuscitado se tornará o primogênito de uma nova raça de seres humanos, purificados do pecado. Como somos filhos de Deus, somos irmãos e irmãs de Cristo. O que significa ser escolhido? O que evita que a predestinação e a presciência transformem em determinismo. Aqui ele vai bater forte contra o calvinismo, contra o determinismo, né? Como a crença na predestinação pode impedir que alguém entre em desespero sobre a futilidade de qualquer escolha humana. A presciência de Deus não implica o determinismo ou a ideia de que todas as nossas escolhas são predeterminadas. Como Deus não é limitado pelo tempo como nós, Ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Às vezes os pais sabem como os filhos irão se comportar perante algum fato, mas não podemos concluir a partir dessa presciência dos pais que eles fazem os filhos agirem de determinada maneira. Da mesma forma, a presciência de Deus, como podemos compreendê-la, significa que Deus conhece quem irá aceitar a oferta da salvação. O plano da predestinação começa quando cremos e confiamos em Cristo e termina quando nos tornamos inteiramente semelhantes a Ele. Então, a predestinação não é um para o céu, outro para o inferno. Quando você aceita, é predeterminado ao céu, né? Que Deus já predestinou um para os infernos. Isso não existe, não está na Bíblia. Receber um bilhete de avião para a cidade de Chicago significa que fomos predestinados a chegar a Chicago. A fim de explicar a presciência e a predestinação de uma forma que esteja sugerindo que todos os atos de escolha que fazemos foram não só previstos, mas até predeterminados, parece contradizer aquelas passagens da Escritura que declaram que nossas escolhas são reais, que são importantes e que são consequências da nossa vontade. O que está claro é que o propósito de Deus para os crentes, para os seres humanos, não foi o resultado de uma reflexão tardia, mas foi estabelecido antes da fundação do mundo. A humanidade deve servir e honrar a Deus. Se cremos e confiamos em Cristo como Salvador, podemos nos alegrar por saber que Deus sempre nos conheceu, pois seu amor é eterno. Sua sabedoria e poder são supremos. Ele irá nos guiar e proteger até o dia em que comparecemos à sua presença. O plano de Deus para a salvação daqueles que creem em Cristo tem 3 fases: escolher, chamar e glorificar. Quando realmente nos tornamos semelhantes a Cristo, participamos da sua glória. Então, para você que é daquele que Deus predestinou um para o céu, para o inferno, eu apresento esse comentário aqui. Você que é um calvinista roxo, né? O versículo 13 aqui: amei Jacó, aborreci Esaú. Outro aqui, ó. As palavras amei Jacó, aborreci Esaú se refere à nação de Israel e de Edom, e não a cada irmão individualmente. Então, querido, esse negócio que Deus não ama todo mundo é contra as Escrituras, porque Ele ama muitos, ama todos, né? Então, a Bíblia ensina que Ele deu a vida para que todos aqueles que nele crê, não alguns, todos os que nele crê, herdaram a vida eterna. Deus escolheu Jacó para dar continuidade à linhagem da família dos crentes. Ele não deixou de mostrar a Esaú que o amava e não estava rejeitando a sua eterna salvação. No entanto, o Senhor havia escolhido Jacó para ser o líder da nação. Então, esse versículo aqui nos ensina, querido, que você pode dormir tranquilo, que Deus morreu por você e não por alguns. Todavia, entretanto, por mais que a expiação de Deus é ilimitada, ela só tem eficácia naquele que crê e aceita a oferta da salvação. Amém? Então nós temos aqui 1 Tessalonicenses 4, aqui, ó, 17 e 18, que fala também do arrebatamento, que vai trazer as linhas, as correntes tribulacionais.
Então, querido, um comentário bíblico muito bom que eu indico para você, tá bom? Muito bom mesmo. Uma estrutura muito boa de se ler, muito bom mesmo. Então, mais um review aqui no canal, comentário de aplicação pessoal da CPAD. CPAD está de parabéns, um ótimo material. Aqui terminamos o review, que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.